Olá, olá, vamos para mais um vídeo com o Franco. O que eu vou falar para você agora é velocidade média para quando os intervalos de tempos forem iguais. É uma situação bastante particular. Por exemplo, o problema diz que o móvel saiu de uma certa cidade A, certo? E foi para uma certa cidade B. Saiu de uma cidade A e foi para uma cidade B. E nessa viagem ele gastou um certo tempo. Só que na primeira parte da viagem, ele gastou o mesmo tempo que ele gastou na segunda parte da viagem. Só que a primeira parte da viagem ele fez com uma certa velocidade. A segunda parte da viagem ele fez com outra velocidade. Mas uma coisa interessante, ele gastou o mesmo tempo nas duas partes da viagem. Ou seja, trechos onde os tempos eram iguais. E ele pede a velocidade média da viagem toda. O raciocínio é simples. Você vai pensar o seguinte: você concorda que ele percorreu uma certa distância, que eu vou chamar de x1, na primeira parte da viagem, certo? E ele percorreu uma certa distância, que eu vou chamar de x2, na segunda parte da viagem, certo? O que essas duas partes da viagem têm em comum? Gastou-se o mesmo tempo. O tempo que ele gastou na primeira parte é o tempo que ele gastou na segunda. Você há de concordar comigo que a velocidade média na viagem toda é a distância total. Quem que é a distância total? Seria x1 mais x2, dividido pelo tempo total de viagem. Mas como os tempos foram iguais, eu posso falar que aqui gastou um tempo t e aqui gastou um tempo t também. Então, quanto ele gastou no total? 2t's. Então, o tempo total é de 2t's. Você há de concordar comigo, certo? Beleza? Na primeira parte ele gastou um tempo t, na segunda parte gastou o mesmo tempo t, porque o problema é esse. Ele percorreu dois trechos, certo? E nesses dois trechos ele gastou o mesmo tempo, apesar de ter velocidades diferentes. Então, a gente conclui que os espaços também são diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o tanto que ele andou no primeiro trecho. x1. V1 fica V1, que é igual a x1 sobre t. Se você isolar x1, quem que vai ser x1? Vai ser V1 vezes t. Pronto. x1 é V1 vezes t. Vou desenvolver o mesmo raciocínio no segundo trecho. V2, quem é V2? V2 é x2 sobre o tempo, só que o tempo é o mesmo, que eu resolvi chamar de t. Então, vou isolar o x2. Ao isolar o x2, quem é x2? É V2 vezes t. Você há de concordar comigo que ao somar x1 com x2, vai ficar o quê? V1t mais V2t's. Quer ver? Vem aqui comigo. Ó. A minha velocidade média vai ser o quê? No lugar de x1, eu vou colocar quem no lugar de x1? V1t. Certo? No lugar de x2, V2t's. Tudo isso dividido por quanto? Por 2t's. Posso colocar o t aqui em cima em evidência? Posso. Vai ficar como? T, que multiplica V1 mais V2. Tudo isso dividido por 2t's. Posso cortar esse t com esse t? Posso. Acabei de concluir que a minha velocidade média coincide com a média das velocidades. Nossa, Franco, então a velocidade média coincide com a média das velocidades? Sim. Então, quando que minha velocidade média vai coincidir com a média das velocidades? Quando o problema falar que o móvel percorreu uma certa distância com uma certa velocidade, uma outra distância com outra velocidade, de tal forma que os tempos nos dois trechos foram iguais. Se os tempos são iguais, a velocidade média coincide com a média das velocidades. Nesse meu exemplo, qual vai ser a minha velocidade média? Vai ser 2 metros por segundo mais 4 metros por segundo
dividido por 2, que é a média aritmética. 4 com 2 dá 6, 6 por 2 geralmente dá 3 metros por segundo, é a minha resposta. Cuidado, isso só é verdadeiro se os tempos forem iguais.